Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um vídeo da BBC que saiu anteontem, tá? E que comenta duas pesquisas que foram feitas agora no mês de junho e foram divulgadas agora e que mostram que uma parcela dos eleitores que votaram no Bolsonaro no segundo turno passaram a apoiar agora o Lula, depois de 6 meses, tá, de governo Lula. Antes disso, vale aqui um comentário aqui com a galera que curte o canal. Vocês podem ver que eu estou com uma touca nova aqui que eu fiz, né? Eu, na verdade, mandei fazer 4 toucas novas aqui, mas esses vermes retardados que estão hackeando o sistema aqui e sabotando a minha vida já tem um tempão, eles estragaram uma aqui. Então eu vou ter que ficar, né? Eu estou com 3 aqui e vou tentar consertar essa bosta que essa gente medíocre já fez de novo aqui na minha situação. Mas enfim, vamos lá, vamos tentando continuar apesar desses bandidos, né? Então no vídeo de hoje a gente vai comentar essa pesquisa, vai fazer uma certa reflexão aqui sobre alguns pontos que são apresentados no vídeo. Eu vou deixar o link desse vídeo da BBC para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? E vamos fazer alguns comentários e pensar um pouco sobre isso. O que significa isso, né? Essa galera que agora, um pedaço do bolsonarismo, ou dos eleitores que votaram no Bolsonaro, agora uma parcela, né, passou a apoiar agora o governo Lula, tá? E vamos comentar, porque tem também alguns comentários de alguns integrantes desses institutos de pesquisa, que vale a pena ponderar com vocês aqui também, e, enfim, também de uma professora da USP, se não me engano, tá? Vamos então aqui, né, eu vou ler aqui para vocês os trechos, a gente vai comentando para poder fazer essa reflexão que a gente sempre faz aqui no canal, tá bom? Então, as duas pesquisas são do IPEC, que é o antigo IBOP, tá? E da Quest, que são 2 institutos aí bem conceituados, né, no Brasil atual, tá? E aí o vídeo da BBC começa com a seguinte pergunta: quais são as razões que levaram uma parte do eleitorado a mudar de opinião, né? E aí nós vamos ver aqui aos pouquinhos, né, eu vou passar para vocês alguns dados da pesquisa e a gente vai refletindo para chegar nessa resposta que eles querem aqui, tá? Eles chamam de lunaristas, né, que é uma espécie de mistura entre Lula, né, lulistas e bolsonaristas, né? Eu nem gosto muito dessa mistura aqui não, eu acho que não foi uma boa escolha chamar de lunaristas, né? Dentre outras coisas, porque o que leva uma pessoa a votar no Bolsonaro e depois de 6 meses passar a apoiar o Lula, é uma amostra nítida de que essa pessoa ainda não entendeu, né, ou passou a entender agora, de repente, né, o que está acontecendo no Brasil dos últimos anos e, de certa forma, historicamente, né? Então, esse naristas do final, né, talvez nem caiba, porque o fato é que uma parcela das pessoas, já vale essa reflexão aqui, uma parcela considerável das pessoas que votou no Bolsonaro são nitidamente pessoas que estão alienadas do processo, completamente alienadas, né? E algumas delas estão agora, está caindo a ficha, estão começando a compreender realmente essas diferenças, tá? Então vamos lá, vou passar para vocês alguns dados dessa pesquisa para vocês verem aqui, ó. A pesquisa da Quest, tá? Perguntou, né, para milhares de pessoas que votaram, que disseram, ó, votei no Bolsonaro no segundo turno. E aí a pesquisa perguntou, e aí, você agora nesse momento, você está reprovando ou você está aprovando o governo Lula? E aí a pesquisa diz que 76% dos eleitores do Bolsonaro continuam reprovando o Lula, mas 22% passaram a aprovar, né? E aí a BBC diz que foram 3%, né, que não sabiam, mas na verdade pela matemática devem ser 2, né, porque 76 com 22 mais 3 dá 101, não dá, né? Então a gente corrige para 2 aqui. O fato é que esses 22% que agora aprovam o governo Lula, eu fui fazer o cálculo porque o Bolsonaro recebeu 58.206.354 votos no segundo turno, tá? E vale dizer que o segundo turno já é uma situação diferente do primeiro. Porque no segundo turno, muita gente às vezes vota naquele que considera menos pior,
né? Então, de repente, muita gente chegou ali e falou, eu não gosto do Lula, vou votar nesse aí mesmo, apesar de eu não gostar desse cara, vou votar nele mesmo, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos trabalhar com o número bruto aqui, né? 58.206.354 eleitores. Isso significa que, segundo a pesquisa da Quest, mais de 12.800.000 pessoas já mudaram a sua perspectiva. Já não apoiam mais o Bolsonaro e já estão considerando que o governo Lula está sendo melhor do que foi o governo Bolsonaro. E a gente tem analisado aqui, né, enfim, desde o ano passado, na campanha, antes da campanha, na campanha, e agora nesses 6 meses de 2023, analisando aqui as diferenças entre os partidos, entre os projetos, entre as perspectivas, né? E é quase que unânime, é um negócio assim, é descarada a diferença entre o Lula e o Bolsonaro. É um negócio assim, é abissal, na verdade, né? A diferença qualitativa dos dois é uma coisa assim, inacreditável, né? É quase que, enfim, né, a diferença do primeiro colocado do Campeonato Brasileiro para o último, né, que está rebaixado ali, que, né, enfim, porque na economia, nos costumes, enfim, né, na política externa, o Lula foi agora, fez algumas viagens aí, já resolveu um monte de coisa, trouxe bilhões de investimentos. O governo Bolsonaro foi o pior investimento público da história, né? Encareceu a vida da população, tudo isso que a gente já tem dito aqui nos vídeos do canal. Então, é uma coisa que né, só não vê quem não quer, né? Mas, enfim, agora vamos analisar outra pesquisa, que é a pesquisa do IPEC, tá? Que é o antigo IBOP. O IPEC entrevistou 2.000 pessoas em 127 municípios do dia 1º ao dia 5 de junho, agora, tá? E aí perguntou, você votou no Bolsonaro no segundo turno? Sim. Então agora você aprova o governo Lula ou não? Né? 56% acharam o governo Lula ruim, né? E aí, olha só, vamos lá, hein? 33% acham regular e 8% acham ótimo e bom. Nesse ponto, se a gente junta o ótimo e o bom com o regular, e o regular já é uma modificação de perspectiva, né? A gente chega a um valor de 41%. Isso significa o seguinte, significa que hoje, pela pesquisa do IPEC, mais de 23.800.000 pessoas já estão olhando para o Lula com outros olhos, né? Diferente da campanha de 2022, que além de estar muito polarizada, como se diz, como o próprio pessoal do vídeo da BBC diz, mas a questão principal talvez não seja nem a polarização daquele momento, talvez seja o fato que o Bolsonaro estava com a máquina estatal na mão, né? E ele estava ali fazendo um monte de lambança para tentar ganhar a eleição, dando um monte de benesses ali de última hora para as pessoas, fez uma gambiarra fiscal, né? Uma gambiarra na questão do petróleo para baixar a gasolina de maneira artificial no final do governo para enganar o eleitor, né? E depois, a gente sabe que depois, se ele fosse eleito, ele voltaria com o PPI, né, para aumentar de novo os combustíveis, porque o Paulo Guedes é isso, né? E o Bolsonaro se disse enganado pelo Paulo Guedes, agora tem uns meses aí, a gente fez vídeo sobre isso. Então, quer dizer, para além dele ter feito, inclusive, aquelas movimentações golpistas com a Polícia Rodoviária Federal para poder barrar eleitores do PT, quer dizer, um bandido, né? Foi um negócio assim, inacreditável, e ainda perdeu por 2 milhões de votos, quer dizer. Mas enfim, então, quer dizer, 23.800.000 pessoas parece que já estão vendo o Lula com outros olhos, né? Porque é muito óbvio, né? Bastava realmente o Lula entrar e colocar aquilo que ele fez no outro governo, os 2 governos que fez, no primeiro da Dilma, né? Enfim, que é o projeto. A diferença está aí. Bolsonaro não tem projeto, nunca teve. A direita brasileira não tem projeto. A direita brasileira não tem projeto político para o país. Não tem. Ali é um amontoado de um montão, né, para usar a expressão desse retardado do Bolsonaro, é um amontoado de um montão de gente com interesses privados num lugar onde tem que ter interesse público, né? E aí dá nisso, evidentemente, né? Aí o vídeo da BBC comenta, então, vamos lá, né? Ele cita a Márcia Cavallari, que é a presidente do IPEC, e ela diz o seguinte, ó,
esses eleitores são menos ideológicos e mais influenciados pelo bom momento da economia. Será que é isso mesmo? Será que eles são menos ideológicos ou eles estão conectados com um tipo de ideologia que atrapalha a entender esses processos mais amplos? Vamos ver aqui o que ela continua dizendo. Ela diz: isso acontece por conta de uma percepção de que diminuir a inflação e o custo de vida, né, é um bom negócio, né? Há uma percepção de que os indicadores estão melhores, de que ele, Lula, estaria cumprindo o que falou na campanha e de que ele está tomando ações de combate à fome e à pobreza, né? E aí o Felipe Nunes, da Quest, que é o outro instituto de pesquisa que a gente citou aqui, ele diz: o eleitorado do Bozo, né, do Bolsonaro, é dividido entre uma base ideológica e outra pragmática. Eu discordo dessa perspectiva, né? Tá aqui, ó, deixo para vocês aqui o livro do Leandro Konder, A Questão da Ideologia, tá? Que é uma questão importante para pensar esse assunto aqui. Porque o que está em jogo aqui, né? Quando se diz que existe um eleitor mais ideológico e o outro mais pragmático, o que ele está querendo dizer é o seguinte: ele está querendo dizer o seguinte, ó, para mim existe um eleitor que é mais conectado com as ideias do Bolsonaro, né? E um outro que vai ali, ele modifica a perspectiva dele com o momento. Se o momento estiver bom, né, para ele, num quesito X ali ligado ao Lula, ele vai e vota no Lula. Isso que ele está dizendo que não é ideológico, mas é pragmático, não é outra coisa senão a ideologia do pragmatismo imediatista, que é uma coisa que está impregnando o mundo nas últimas décadas e gerando um processo de radical alienação do contexto político, né? Deixo aqui para vocês a dica do livro do Byung-Chul Han, né? Que, na verdade, o Byung-Chul Han aqui está sugerindo como alternativa, né, a essa velocidade do imediatismo uma pausa, um fechar os olhos, né, um descanso, e isso também é importante. Porém, nesse caso aqui que a gente está citando, a saída para essa alienação não é o fechar os olhos, não é o descanso, né? É o contrário, é você estender, é você estudar, é você entender os processos de maneira mais ampla. Porque senão você fica, na verdade, atolado, né, na ideologia do pragmatismo imediatista. É uma ideologia isso, né? Dizer que existe uma perspectiva ideológica que está conectada com as ideias do Bolsonaro e uma outra visão que não é ideológica, mas sim pragmática, é uma ingenuidade conceitual, né? Para além disso, já fizemos vídeos aqui, né, analisando, refletindo sobre as características dos bolsonaristas, né, das pessoas que aderem a esse movimento, que aderiram e continuam aderindo a esse movimento. E o fato é que tem muita gente ali que está ferrenhamente defendendo o Bolsonaro até hoje, mas se enquadra muito mais, e aí parece que são ideológicos, né? Mas se enquadra muito mais no imediatismo, que não é exatamente pragmático, porque estão perdendo, né? Enfim, passaram 4 anos perdendo, continuam perdendo e continuam apoiando quem fez eles perderem. Então, quer dizer, não é nem pragmático, chega a ser um negócio assim, né? É alienação pura, né? Você votar no sujeito, aí o sujeito passa 4 anos roubando seu dinheiro, né? Cobrando 7, 8 reais de gasolina, metendo dinheiro no bolso dos acionistas da Petrobras. O alimento caro, tudo, porque todas essas coisas que eu estou citando fazem parte do tal, aspas, pragmatismo. O pragmatismo é isso, né? O pragmatismo imediatista que fosse minimamente pensado, esse cara está me dando prejuízo, meu irmão, eu tenho que votar em outro aí, porque não está funcionando, entendeu? Eu estou pagando 12 reais no óleo de soja, aí o outro cara entra, passa para 4,50, a picanha estava 90 e tanto, 100 reais, passa para 40, e eu continuo votando no cara que deixou a picanha mais cara, que deixou o óleo mais caro, que deixou a gasolina mais cara, que deixou o custo de vida mais caro. Eu não sou pragmático, né? Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, essa é a realidade, né?
Então existe um problema conceitual nessa perspectiva aqui, de ficar criando uma distinção. A gente já fez vídeo aqui falando sobre o conceito de técnica, né? Que é a ideia, melhor dizendo, né? A ideia de técnica que é muito utilizada pela direita para poder mascarar o caráter ideológico das suas perspectivas. E nesse caso aqui, essa ideia de pragmatismo que ele está usando segue a mesma linha. Ela funciona meio que disfarçando o fato de que há uma ideologia em jogo ali, que é uma ideologia tosca, imediatista, pobre de complexidade, mas é uma ideologia. É a vinculação a um modo de vida ali sistemático de dizer, ó, eu não quero saber de estudar processos mais amplos, eu vou aderir aqui ao momento, o que interessa nesse momento, e é isso aí, certo? Bom, enfim, e aí parece que na verdade existem três, é uma reflexão minha aqui, né? Parece na verdade que existem três tipos de bolsonaristas, tá? Pelo menos três tipos, a gente pode até achar mais aí, mas numa visão superficial aqui, eu acho que existem três tipos. O fanático, e aí a gente coloca nesse grupo dos fanáticos os violentos, os golpistas, defensores de ditadura, assassinos, que tem muitos aí também, né? Enfim, e toda essa gente que foi para a porta de quartel, pedir golpe militar, aquela gente lá que destruiu o Congresso, o STF, né? Enfim, e essa gente, nesse grupo aqui, não tem só essas pessoas que ficaram lá, né? Tem gente que não foi, de repente, por medo, por algum tipo de receio, mas que apoiou isso. Então, esses são os fanáticos. E o fanático, ele é ideológico, mas é uma faceta da ideologia radicalmente alienada, né? Ele está ali num processo que ele está totalmente por fora das perspectivas, porque, inclusive, esse fanatismo, né, dessas pessoas impede que elas vejam, certo, esses cenários mais amplos que interferem no cotidiano dela, né? Mas é um fanatismo, tá? E aí tem o segundo grupo, que seria o grupo dos neoliberais que se conectam só por conta, né, da ocasião, mas são ideológicos também, né? Eles acreditam nesse ideário neoliberal fracassado das últimas décadas no Brasil e na América Latina de maneira geral, e viram no Bolsonaro a única... não tem um neoliberal de sapatênis, educadinho, né, que é aquele perfil que a gente mais gosta aqui, que é um Dória da vida, um Eduardo Leite da vida, até um Amoedo da vida. Então a gente vai do baixo nível mesmo, porque esse cara aí, esse tal de Bolsonaro, é um retardado, um estúpido, né? Já foi lá na entrevista para dizer que eu não entendo nada de economia, eu vou botar na mão do Paulo Guedes. Então tá ótimo, maravilha. Né? É um estúpido, meio, né, fala palavrão demais e tal, é meio bobão, mas ele tá com a gente, então vamos com ele, né? E aí o cara passou 4 anos aí xingando todo mundo, inclusive essas pessoas que apoiaram ele, mas não tem problema, porque tá dando dinheiro para eles. Então eles não estão nem aí para isso. A ideologia deles é a grana, só. É o interesse privado, né? E esse é o segundo tipo, né? Então tem os fanáticos, tem os neoliberais e tem os alienados pragmáticos, que é esse grupo que se encaixa nisso que o Felipe Nunes falou aqui. Quer dizer, essa galera que, né, enfim, olhou ali e falou, o Bolsonaro me interessa a partir de um contexto aqui, que é um contexto que não tem a ver com economia, né, tem a ver com costumes. Ele defende a família, ele defende, enfim, a disciplina do exército e tudo mais, ou até a ditadura militar, porque pode ter isso também, né? E aí ele me interessa ali, eu vou com ele, certo? Enfim, e aí há que se perguntar por que esses pragmáticos votaram no Bolsonaro em 2018, mesmo com os números ruins do Temer, né? Isso também é uma questão para refletir sobre isso. Porque essa visão dita pragmática, ela deveria fazer o sujeito perceber em 2018, o tal do Temer entrou aqui, ficou 2 anos, a economia piorou, porque os números pioraram com o Temer, né? Então, quer dizer, eu não vou votar nesse Bolsonaro não, porque ele é um cara ligado à mesma ideologia do Temer. Mas esse tal pragmatismo, né, ele nem existia naquela época, né? E também não existe hoje, não existiu. O nome disso não é pragmatismo, é um pragmatismo imediatista, ingênuo, né? Desconectado de processo, tá? Muito bem, pessoal. E aí, continuando, Felipe Nunes, ele comenta mais um trecho aqui. Ele diz: no caso dos alimentos, metade da população diz que o preço parou de subir. Olha só, né? Ele diz que
Metade da população diz que o preço parou de subir, o que é muito importante. Em relação aos combustíveis, parte desse eleitorado afirma que o preço caiu, né? Quando você junta a queda no preço dos combustíveis de um lado e a percepção de que os alimentos pararam de subir do outro, você tem um efeito econômico observado diretamente. É engraçado como ele trabalha a coisa com... né? Ele está analisando, na verdade, a opinião dessas pessoas e não ali o fato que está ponderado nessa opinião, né? Porque se metade do eleitorado afirma que o preço caiu e a outra metade afirma que não caiu, essa outra metade está cega, né? Porque o preço de tudo está caindo aí e isso é um fato concreto, né? E aí a Esther Solano, professora de Ciências Sociais da USP, ela faz o seguinte comentário. É um eleitorado muito complexo e que tem, de fato, muitos grupos diferenciados, né? É o que eu falei aqui. Eu não diria que é complexo, né? É um eleitorado diversificado, porque de complexo não tem nada, né? Não tem nada. Eu compreendo que ela utilizou essa palavra num outro contexto, né, para tentar dizer que, né, justamente essa ideia de complexo que ela está colocando aqui é um sinônimo de diversificado, porém existem dois tipos de diversificação, né? Uma diversificação que é complexa, que é ampla, que é profunda, e uma diversificação pobre, que são diferenças ali, né, quase que vazias, que é o que a gente está falando aqui. É esse pragmatismo imediatista que o Byung-Chul Han denuncia no trabalho dele, né? Essa velocidade, essa relação exageradamente veloz com tudo que você não para analisar nada de maneira profunda, e aí escolhe qualquer coisa sem, né, maior critério, né? É o caso nitidamente do Bolsonaro. E então a Esther Solano diz isso, né, que é um eleitorado muito complexo e que tem de fato muitos grupos diferenciados, e ela continua. Nós temos que distinguir muito claramente o eleitorado mais radicalizado, que é aquele mais ideológico, mais fiel ao presidente. E depois nós também temos um eleitorado mais moderado, que votou de fato no Bolsonaro, mas que não adotou um discurso antipetista tão raivoso, tão violento e agressivo. Uma boa parte desse eleitorado mais moderado já votou também no Lula em gestões passadas e tem uma lembrança positiva dos governos Lula. É esse entremeio aí que agora está mudando, né? E eu também, né, vale a gente ponderar aqui a mesma questão, né, que ela diz, né, um eleitorado mais ideológico, que seria mais fiel ao presidente. Eu acho que a expressão não é essa, né? Esse grupo ele é mais ideologicamente conectado ao Bolsonaro, mas o outro grupo é tão ideológico quanto esse. A diferença é que ele é pautado por uma ideologia imediatista, pragmática, entendeu? E ingênua, né? Enfim, ingênua porque mesmo que agora essas pessoas estejam acertando do ponto de vista pragmático, que é apoiando alguém que está gerando menos custo de vida, está gerando uma realidade, né, de economia, de ganho de capital ali para o cotidiano, né, essas coisas todas, tanto nos combustíveis quanto nos alimentos, etc. Se essa pessoa sustenta essa posição imediatista, ela se mantém ideológica num nível pobre, né? Nesse nível que não é um nível refletido, né? Um nível que é o nível para além da alienação, que é o nível de você realmente compreender os processos de maneira mais ampla, né? Você não deixa de se conectar a uma ideologia, certo? Porque o que existe são disputas de projeto e você está escolhendo um deles, né? Então não tem jeito, não tem como não ser ideológico. Porém, a sua conexão com aquilo não é uma conexão alienada, não é uma conexão imediatista, não é uma conexão, né, pragmática rasteira, né? A ideologia que está em jogo ali é outra, é uma coisa mais, né, de compreensão profunda do processo, tá? Então, pessoal, para finalizar, tá? Aí a Camila Veras Mota, que é a repórter da BBC que cita, né, a pesquisa, ela diz: não dá para afirmar que esse grupo votaria no petista em uma hipotética disputa com o ex-presidente ou com algum candidato apoiado por ele, né? E aí, enfim, existe a diferença desses... Porque a questão é essa, né? Existe esse grupo, né, que é um grupo que varia, ele está o tempo todo oscilando ali, porque ele está conectado com essa ideologia pragmática e imediatista,
E tem aquele outro grupo que não dá para confundir, né? Porque tem aquele grupo dos ricos, né? Aqueles muito ricos e tal, que eles não gostam do Bolsonaro como pessoa, mas votam porque ele sustenta o lucro dessa gente, né? É um imediatismo pragmatista, canalha, cínico, né? Ideológico, mas de uma natureza um pouco diferente da natureza dessa perspectiva mais alienada desse imediatista pragmático que não é rico, que não tem grana, que não está ganhando nada com o Bolsonaro, que não ganhou nada com o Bolsonaro nos últimos 4 anos, né? Então existe a diferença do canalha, daquele cara que está conectado ali com o Bolsonaro, né, sem gostar dele, meramente para poder ganhar dinheiro com ele, e aquele sujeito que se conecta, né, de maneira, né, ocasional ali e não ganha com isso. Quer dizer, né, é um alienado, obviamente, né? Enfim, tá, pessoal? Aí, para a gente finalizar aqui o vídeo, o Felipe Nunes comenta aqui mais uma coisa, né? Ele diz: se o tema principal das próximas eleições forem valores ou costumes, de nada vai adiantar essa avaliação positiva da economia, ou pelo menos não será preponderante. Eu acho o seguinte, de certa forma, a última eleição, agora do ano passado, né, ela teve um caráter de costume também, né? O costume que estava em jogo ali era o costume do autoritarismo versus a frente ampla, né? Porque quando se fala em autoritarismo e frente ampla, defesa de golpe militar e um diálogo multipartidário, né? Enfim, a Simone Tebet, né, faz parte do governo Lula. Isso não é um debate estritamente econômico, é um debate de ideias, né, mais abertas aí, fora do âmbito econômico, né? Então a eleição passada não foi só uma eleição pautada pela economia, né? No aspecto econômico, né, evidentemente que o Bolsonaro foi um fracasso para a maioria do povo brasileiro, foi uma tragédia o governo Bolsonaro, e mesmo assim ele teve, né, 58 milhões de votos, né, o que mostra que essa questão está ainda mergulhada numa alienação violenta para muita gente ainda, né? E aí ela cita uma pesquisa do Datafolha, a Camila Velas Mota, né, a repórter da BBC, uma pesquisa do Datafolha de 2022 dizendo que para 60% dos eleitores defender os valores da família é mais importante que uma boa proposta econômica, o que é, da mesma forma, uma perspectiva radicalmente alienada, né? Porque o governante, na verdade, ele tem quase que nada a ver com o que vai acontecer com as famílias, né? Ele não interfere nisso. Quem interfere de uma maneira ou de outra, de forma mínima ali, são os deputados, que votam sei lá, alguma coisa ali ligada a, enfim, direito da criança, ou brigas entre, né, casais ali, aí ele já apoia uma lei que dificulta facilita para outro, tudo bem. Mas nem é isso que se trata, porque essa defesa do Bolsonaro como alguém que defende a família, né, é uma defesa radicalmente alienada, porque não está conectada com uma perspectiva razoável sobre o papel do presidente, né? Então, 60% do eleitorado brasileiro não entendeu ainda o que é a eleição de fato, o que é o processo político, e toma prejuízo com isso. Quer dizer, né, isso interfere de maneira veemente aí no processo, tá? E por último, pessoal, a Márcia Cavalari, do IPEC, diz, né, precisa de muito mais coisa que a melhora econômica para fidelizar o eleitor. Tem um elemento forte de empatia, porque as pessoas não conseguem distinguir diferenças entre os partidos. É uma eleição muito personificada, né? Uma parte, é curioso, né? Porque ela diz, porque as pessoas não conseguem distinguir diferenças entre os partidos. E é verdade mesmo, né? Isso é alienação. Não conseguir distinguir diferença é um processo de alienação absoluta, né? E aí uma parte dessa gente, na verdade, que ela está citando, nem tenta distinguir diferença. Afirma que todo mundo é igual, pelo menos aquele ali é menos pior, né? O que é uma posição radicalmente alienada. Então, tem muito material para a gente refletir ainda, né? Vou tentando fazer aqui na medida do impossível dessa gente nojenta que está me perturbando, mas enfim, a gente vai discutindo isso aqui, vai refletindo, porque tem muito pano para manga aí para a gente pensar, né, o processo político e outros temas filosóficos aqui ligados a isso. Beleza, pessoal? Então é isso, deixo o link para vocês aqui da pesquisa, tá? Da BBC, e a gente se fala no próximo vídeo do canal. Tamo junto, fui!